Jesus sabia que na sua missão, da qual o Pai o entregou, ele não poderia começar só. Ele não caminharia só. Ele caminharia ao lado de homens dos quais mudaria a história da humanidade. E foi tão poderoso a escolha desses homens, que o evangelho que hoje eu estou pregando na igreja casa chegou até aqui por causa de 12 homens cheios do Espírito Santo. Homens comuns que foram revestidos com o poder sobrenatural do Espírito Santo e fez com que homens comuns se tornassem instrumentos poderosos na mão de Deus. Jesus já tinha escolhido os 2 irmãos, André, já tinha escolhido Simão, e agora vai escolher o 3º irmão, Filipe. Jesus nasce em Belém, vive um período em Nazaré, e é de Nazaré que ele vai começar a chamar os seus. Chama na Galileia os pescadores como Pedro, Filipe e André. E Filipe, quando é chamado por Jesus, a Bíblia diz que Filipe vai agora chamar Natanael. Chamar quem? A Bíblia diz que ele vai chamar Natanael e diz: Natanael, vamos ver o Messias, o Cristo, o Messias, aquele dos quais os profetas escreveram sobre ele e também Moisés. Natanael olha para Filipe e diz: de onde ele é? De Nazaré. E Natanael então faz a célebre pergunta: porventura poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? Quando você olha Nazaré hoje, nos momentos atuais, nos dias atuais, Nazaré de fato é uma cidade bem estruturada, bem povoada. Mas no período de Cristo, não se dá nem para chamar de cidade. Era uma pequena aldeia, recheada de gente pobre e humilde, oprimida. Ninguém queria morar em Nazaré. É você pegar os lugares mais escusos, por exemplo, Vale do Jequitinhonha. Eu moro no Vale do Jequitinhonha. Sempre vamos se remeter, talvez, à pobreza pelo lugar. Era mais ou menos assim falar que alguém estava vindo de Nazaré. E este que falou, Natanael, ele morava em Caná da Galileia, uma cidade, era um centro meridional, aonde, nesse local aonde Natanael vivia, estavam as pessoas intelectuais, mais cultas, e Natanael era conhecedor da lei. Natanael era conhecedor da lei de Deus, era um estudioso da palavra de Deus. É por isso que ele vai fazer essa pergunta: poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas olha para mim, mal sabia ele que o Nazareno estava chegando para mudar a vida dele. O Nazareno estaria chegando para mudar a vida e a história de Natanael e tornar ele também um discípulo seu. A Bíblia vai dizer que quando Jesus vem diante de Natanael, Filipe vai chamar a Natanael. Vai chamar quem? Para conhecer quem? Jesus. Olha para o trovão. Aqui há a primeira chamada que aconteceu no texto. A primeira chamada foi uma chamada humana, uma chamada para que um outro homem, um amigo de Filipe, pudesse conhecer Jesus. Observe que Filipe conhece Jesus, e depois que ele conhece Jesus, ele vai chamar Natanael também para conhecer Jesus. Essa é uma missão que está incumbida à igreja. A igreja, ela tem que fazer com que o mundo conheça quem nós conheçamos. Vou repetir: a igreja precisa fazer que o mundo conheça aquele que nós o conhecemos. Nós conhecemos e servimos a Ele. Nós servimos a Jesus que nos chamou
E olha para mim, você vai ver que desde o princípio é Jesus que chama. Você vai ver que é desde o princípio é Jesus que escolhe. Você não vai ver ninguém na Bíblia escolhendo Jesus, mas você vai ver na Bíblia Jesus escolhendo as pessoas. Quando alguém falar para você, você aceitou Jesus, ninguém aqui aceita Jesus. É Ele que aceita eu e você, foi Ele que nos aceitou. Não foi vós que escolheste a mim, mas fui eu que escolhi a vós e vos nomeeis para que vá e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Foi Ele que nos chamou. Você não pegou, por isso não deu glória. Ele chamou Pedro, olha para cá, ele chamou Pedro pescando, ele chamou André pescando, ele chamou Felipe pelo caminho, ou seja, por onde ele passava, não, vou falar, olha para mim, eu vou falar, todos que ele chamava, era impossível recusar a chamada dele, porque a voz dele é diferenciada. Quando ele chama, não tem coração duro que recuse. Quando ele chama, não há mente dura cauterizada que ele não entre. Quando ele chama, o coração duro se quebranta. Quando ele chama, o valente fica manso. Quando ele chama, o brabo fica manso. Quando ele chama, não há ninguém que resista.